nós vamos falar sobre amor gay, entre afeto, performance e narcisismo. E eu trouxe aqui para falar sobre amor gay quem? Léo Lacerda, participante de 2 realities do De Férias com Ex e este último agora, que é o De Férias com Ex Diretoria. Este é o Psicoterapia Aberta, eu sou Valéria Cavalari, psicóloga e psicoterapeuta. Vamos lá! Seja bem-vindo, Léo. Obrigado. Seja muito bem-vindo. Estou muito feliz de estar aqui com você, né? Que você é sempre muito importante na minha vida, né? Me ajudou desde o último programa e agora no segundo. Então, para mim, me ajudou muito, né? Estou aqui muito feliz para falar com vocês sobre amor gay, que a gente tem muito histórico e muito, muito repertório nessa vida para falar sobre, viu? Porque... Você tem, é por isso que eu te chamei, porque você é um autêntico, autêntico gay do mundo gay. Para falar do mundo gay, para mim não tem ninguém melhor do que você, que é super admirado por uns, odiado por outros. Por também muitos, né? Principalmente hoje em dia, agora, né? agora. Você tá numa chama de internet é assim. Um hitzinho ou outro, né? Mas, Léo, assim, foi importante você vir aqui hoje, porque esse é um assunto que eu sempre quis tratar aqui. Eu nunca achei alguém que fosse realmente estivesse à altura de falar sobre o mundo gay. O nosso programa tem sempre uma carta, né? Temos uma carta. E o Alê, a voz do ouvinte, nosso Louro José. Também conhecido como Louro José da Shopee. Louro José da Shopee. Vai ler a carta de hoje, do nosso ouvinte. Né? Veio de Campinas? Veio de Campinas. E eu vou... Léo, você não sabe, eu vou lendo a carta e dando alguns pitacos no meio dela, às vezes. Legal. E é isso. E às vezes são só vozes intrusivas da minha cabeça, que elas deveriam Mas ser cortadas. Mas são essas vozes do ouvinte também, que fica lendo e tendo... Vou lá. Oi, Valéria, Alê e equipe do Psicoterapia Aberta. Oi, eu sou Renato, tenho 30 anos, moro em Campinas e queria compartilhar uma coisa que me acompanha há anos. A dificuldade de encontrar um homem gay que queira relacionamento fechado. Eu não estou dizendo que todo mundo quer uma relação aberta. Não é isso. Mas minha experiência, a maioria dos caras com quem eu me conecto acaba dizendo que prefere algo aberto, flexível, sem exclusividade, com muitos nomes, e todos querem dizer a mesma coisa. Não, ele não tá nessa parte. É isso. Eu respeito isso, só que pra mim não funciona. Eu já tentei entrar em uma relação aberta porque era o que o outro queria. Só que eu não tinha estrutura emocional para isso. Eu ficava inseguro, ansioso, comparando-me com um sentimento menor, me sentindo menor. Era como se eu estivesse sempre competindo por atenção, mesmo dentro da relação. E o mais difícil é que quando eu digo que quero exclusividade, muitos caras me tratam como se eu fosse careta, tradicional demais. Alguém que não entende a liberdade do mundo gay. Só que eu entendo. Eu só não consigo viver desse jeito. Faz sentido. Faz sentido. Às vezes, eu sinto que existe uma pressão silenciosa para aceitar qualquer formato de relação. Mesmo quando isso machuca, como pedir exclusividade fosse pedir demais. Como se querer um vínculo profundo fosse antiquado. Eu fico me perguntando, será que ainda existe um espaço para um relacionamento fechado entre homens gays? Será que tem mais gente como eu que quer construir algo íntimo, seguro e presente, sem abrir mão de si mesmo para caber no desejo do outro? Obrigado por me ouvirem. Eu precisava colocar isso para fora. Renato. Legal. Renato, obrigado, Renato. Obrigada, Renato, por essa carta muito corajosa. Será, Léo? Será que ainda existe essa possibilidade no mundo gay? O que você acha que o Renato trouxe? O Renato trouxe um monte de coisa. Essa questão do relacionamento fechado. Não, o Renato foi bem pertinente. Eu acho que as pessoas... Tem muito gay que ainda quer um relacionamento convencional, tradicional, entre aspas, né? Porque no mundo gay, tem gay
De todos os tipos. Tem gente que realmente se adapta ao relacionamento poligâmico. Tem gays que não que quer um relacionamento fechado, que quer só uma coisa mais tradicional, um e outro. Tem gente que quer formar família, tem gente que não quer. Tem de todos os tipos. Mas o que acaba sendo vendido mais no mundo gay, realmente, é o relacionamento aberto. Porque é o que a gente mais acaba vendo quando você sai para socializar com as pessoas. É o que mais acaba acontecendo, é o que mais acaba realmente a gente tendo contato, né? Eu acho que no mundo gay a gente tem uma liberdade muito grande que é meio prejudicial. Então, até que ponto, né, os gays sabem lidar com essa liberdade? Os gays ainda não sabem lidar com liberdade. Eles estão se adaptando, eu acho, sabe? Porque como a gente é muito novo, assim, como se fosse, né, hoje em dia, pra gente voltar a se relacionar, né? Porque a gente passou por períodos muito difíceis que a gente era proibido de amar e proibido de ter um relacionamento. E hoje em dia a gente já passou a quebrar barreiras pra gente conseguir realmente ter uma liberdade, pra gente ser o que a gente quiser, pra gente ter o relacionamento que a gente quiser. Então a gente conseguiu esse espaço, mas o duro é que a gente não tem um roteiro. Não é como se fosse uma família hétero, né? Um relacionamento hétero. Família tradicional brasileira. Que papai, mamãe e amante. Que se baseia...Esse. É o tradicional, é o que funciona e vai ser assim. Sim. É assim. Não, mas eles têm um roteiro. Querendo ou não, eles têm a Bíblia, né? É sempre pautado numa religião que eles têm o norte deles para seguir. E a gente já não tem esse norte. Eu acho que a nossa base não corresponde a um livro, não corresponde a alguma coisa já premeditada nem pela sociedade. E só por isso a gente tem uma liberdade muito ampla que a gente não sabe lidar com ela. Isso. Eu acho que a gente não tem um roteiro para seguir. Fica uma carência de afeto, desculpa. Imagina. Fica uma carência de afeto, né? Porque, assim, é tanta liberdade que eu fico imaginando como é que vocês... entendem o afeto, essa troca de afeto. Sim. Né? Porque o Renato, por exemplo, ele está buscando, eu acho, que um relacionamento fechado, que é para ele poder sentir essa troca de uma maneira mais concreta. Sim. O Renato tá buscando realmente ver se o que ele tá achando, o que ele tá sentindo é o correto ou não, sabe? Se ele tá certo de querer uma coisa fechada ou se ele vai se liberar alguma coisa aberta. Mas ele não precisa se liberar. O Renato não precisa se liberar a nada. Ele precisa se liberar as coisas que ele quer. Então, assim, se ele quer buscar um relacionamento fechado, ele busca um parceiro que também queira um relacionamento fechado. Mas é fácil encontrar? É fácil encontrar. É? Porque tem pessoas que realmente querem uma coisa monogâmica. Renato, você tá indo nas baladas erradas, Renato. Inclusive, talvez não seja na balada. Talvez não seja nas festas. Com certeza não seja nas festas. Porque você não vai procurar, sei lá, um relacionamento ou conhecer pessoas, sei lá, num parque, numa praia, num crossfit, numa academia. Você acha que o aplicativo funciona para esse tipo de pessoa como o Renato? Eu acho que existe a possibilidade, depende do aplicativo também, porque tem uns aplicativos que você sabe que é só pra gente que quer nada com nada, né? Você só quer sacanagem. Sexo. E também tem uns aplicativos que tem pessoas que, tipo Tinder, eu não sei se eu posso falar sobre isso, mas o Tinder é um aplicativo que eu acho que é um pouquinho mais focado em... Aliás, Tinder, se quiser patrocinar a gente... estamos aqui. Estamos aqui. Sim, mas eu acho que o Tinder é voltado pra pessoas que querem realmente um relacionamento, sabe? Querem encontrar pessoas, querem fazer um date mais legal, que não querem já ir pro sexo direto. Mas lógico que tem gente que também... Eu acho isso muito engraçado, porque as pessoas que eu conheço, héteros, que usam o Tinder, falam, não, é uma zona aquilo lá. Não. Aí, não, você não está entendendo. Existe um grau acima. Sim, sempre tem algo pior. E aí a gente descobre, por exemplo, o Grindr, que é uma coisa mais pesada. E aí a gente descobre outras que são mais pesadas que o Grindr. Gente, é a Dark, a Deep Web ali, sabe? Você vai cavando e tem mais coisa. Aí você acha os aplicativos e você fala, gente... Gente, é mundo cão, Não, né? Não, e a primeira coisa que você pensa, ainda tem gente aqui e bastante As ainda. gays gostam de descobrir uma coisa, uma pior que a outra, assim, vai É o pré-sal, né? Gente, O Léo juro. sabe tudo. Gente, o Léo sabe tudo do mundo. E é por isso que a gente precisa que ele tenha um programa sobre Sim, isso. olha só, muito conhecimento. Não, pô, eu muito. tô nesse mundo desde 2012, 2011, que eu me liberei ali de realmente me inserir no mundo gay, né? Eu já tinha feito coisas antes, mas realmente de me jogar no mundo Aliás, gay foi Léo, 2012. deixa eu te perguntar uma coisa que eu acho que é bacana pro público. Uhum. Como foi pra você se assumir? Me assumir. Cara, foi difícil. Não vou falar que foi... E pra todo mundo é difícil. Não tem jeito fácil, sabe? Não vai ter jeito tranquilo. Por mais que os pais aceitem e tudo mais, a pressão social de você, até você conseguir falar pras pessoas, até você expressar isso, é muito complicado.
pra mim, eu nasci numa sociedade bolha, né, que é de Alphaville, que é basicamente o interior de São Paulo, né? Uma cidade interior em São Paulo. Sim. Dentro de São Paulo, sendo que São Paulo é uma das cidades com mais cabeça aberta, é engraçado isso. Mas aquela região se fecha ali numa bolha que você não tem noção do mundo exterior. Então foi muito difícil até eu conhecer São Paulo, até eu saber que existe pessoas fora daquela bolha. Sendo que eu cresci e até meus 18 ali vivendo, só sabendo das pessoas que viviam ali naquela região. E não e tinha a maioria gay. dos seus amigos da escola, Tudo hétero, que agora hoje em dia tá com filho, tá com família, sabe? Tá no segundo filho, inclusive, já tô com 31 anos. Eu já tô vendo a vida correr assim, eu tipo, pô, né? Mas é muito isso daquela sociedade bem conservadora até eu sair, até eu poder saber que existe outras pessoas como eu que tinha interesse no outro sexo, no mesmo sexo, né? Que tinha interesse enfim, em homens. E comecei a fazer meio escondido e até realmente colocar isso pra fora. Namorei mulher, 2 meninas. Então, tipo, ainda tentei me inserir naquela sociedade. Era da igreja. Foi muito complicado. Mas meus pais sempre foram muito cabeça aberta. Minha mãe, principalmente. Minha mãe é uma pessoa maravilhosa. Sim. E ela, realmente, ela me acolheu de um jeito muito bom. Assim, ela só ficou muito preocupada com o que eu ia sofrer. Porque, querendo ou não, a família inteira estava inserida naquela sociedade. Então, os amigos dele também, sendo de Alphaville, eles sabem como é que é essa pressão do conservadorismo lá. E para mim foi muito bom de ter pelo menos meu núcleo familiar me apoiando. E eu, ao falar para meus amigos, eles também me apoiaram, que me surpreendeu muito. Porque eu acho que mesmo no meu período hétero, eu soube escolher pessoas de cabeça aberta, que até hoje me acolhem, sabe? Meu período hétero é ótimo. Não, é o período... Não teve período hétero. Era só um fingimento. Era uma pergunta que eu ia falar. Você se assumiu, você falou 18? 17, com 17 você resolveu falar pra todo mundo. Mas teus amigos já sabiam disso. Todo mundo sabia, menos você. Gente, desconfiavam, né? Mas muitos não. É engraçado, porque eu até tava falando... Eu encontrei meus amigos héteros, fazia tempo que eu não encontrava, eu encontrei esse final de semana. E a gente conversou sobre isso. Cara, lá pros meus 14, 15, tipo, todo mundo já sabia, mas eu namorava mulher, aquela coisa. Até antes de namorar, quando eu não namorava nem mulher, nem nada, tipo, era meio que perdido na vida, começando a beijar, 12, 13. As meninas gostavam, assim... Eu gostava sempre de ter amizade com mulher, assim, né? E muitas delas vinham falar comigo como assim, uma coisinha a mais, assim, tipo, acho que, né, tô gostando de você, ou coisa mais, assim, romântica. E eu super assim, não, mas a gente é amigo, né? Não, mas a gente, tipo, né? Eu não sabia como falar que eu só queria amizade com elas. E elas já direcionando para um outro lado. Então, elas mesmas se confundiam, sabe, com a coisa. Ele já deve ter ouvido de que desperdício. Ai, demais. As mulheres adoram falar isso pros gays. Ai, que desperdício. Muita gente ouve muito isso. Você é só amiga, mas seu irmão é um gato. Pior que eu falava às vezes isso. Léo, a gente dá risada assim aqui, mas é realmente um conflito é um sofrimento muito grande, né? Sim. Porque tem que lidar com o ter que decepcionar pessoas. Sim. O tempo todo, assim, vou decepcionar meus pais, porque não é... Mesmo que você tenha uma família como a sua, que é mais... Que aceita, que tem uma aceitação melhor. Correta, é essa inclusive, palavra certa. Na sua família tem muitos gays, né? Sim. É meu irmão gay, meu primo gay, meu tio-avô gay, primo da minha mãe gay. Aí... É uma família. Basicamente, minha tia é lésbica. Então, assim, gente, é uma coisa meio uma família LGBT, né? Sim. Então, me ajudou muito também ter esse background de vários LGBTs na minha família para eu conseguir realmente me libertar. Mas é isso. Mas é sofrido, né? Porque mesmo assim é sofrido. Quando tem essa coisa, por isso que vocês... que hoje está sendo tão importante, né? A parada gay, todos os movimentos, porque as pessoas ainda criticam, as pessoas ainda falam E a gente precisa ter um norte, né? Eu acho que eu tive um norte na minha família e por isso que foi muito bom, mais leve esse meu caminho de até me assumir. Mas se eu realmente não tivesse exemplos da minha família que antes se assumiram, talvez eu estaria mais perdido. Por exemplo, em Alphaville, aquela sociedade que eu falo que é realmente bolha, eu não tinha um norte. Para mim, todos os meus amigos héteros, aquela coisa super conservadora, então eu realmente não tinha o que seguir. Parecia que eu estava indo para um caminho que só eu estava seguindo. Aí eu ficava,
mas então não existe esse caminho, né? E aí a gente já passa a realmente perceber que existem outros caminhos, né? Isso é um caminho de internet, né? Porque como você tá numa bolha, a internet ali, você falou, não, essa liberdade de ser quem eu quero ser é uma coisa que só existe na internet, não existe no meu convívio. Aí você começou a entender... Que existe na vida real. Que existe na vida real, isso. Sim. Mas o que também existe na vida real, no mundo gay... O que é raríssimo também. E eu quero que o Leozinho fale sobre isso, é a pressão estética gay, né? Temos muito. Essa competição, essa validação. Uhum. É muito forte, né, Léo? Isso nossa, no mundo gay, eu acho por a gente ser homem e a gente gostar da beleza física, eu acho que o homem tem muito isso, de gostar da beleza física. A mulher tem um pouco mais do sensorial, da coisa mais da personalidade. É muito visual, né? O homem é muito visual, então a gente que gosta de beleza, né? Ele também sabe que ele busca homens que também buscam beleza. Então, todo homem, né, gay busca ser um pouco mais arrumado. Não vou generalizar, mas a maioria deles, dos gays, buscam ser um pouco mais arrumados, gostam de ir na academia, se cuidar. Então, por isso que você vê muito... Um pouco mais arrumado? Mais, é muito mais, né? Tá sendo modesto. É muito mais arrumado, se você ver meus amigos até que são mais ajeitados, mas assim, em geral, os héteros com a minha idade, você vê um homem gay com a minha idade, um homem hétero com a minha idade, a barriguinha do hétero tá ali, já firme e forte. Não, já tá o corpo de pai, é sempre assim, né? O físico de pai e a gente tentando ali, né, manter o shape dos 20. Então, a gente sempre busca ter uma juventude. Uma coisa quase que estátua grega, né? Aquelas coisas bem desenhadas. Assim, um corpo Mas bem... você vê isso... Como você vê isso? De forma positiva, negativa? Eu acho que os dois. Porque tem muito do positivo, porque, querendo ou não, a gente tá se cuidando, é bom pra saúde. Mas muitas vezes a gente não vai também pela linha da saúde, né? A gente vai pela linha estética. Isso é muito preocupante. E aí a gente passa por cima da nossa saúde, muitas vezes, pra gente conseguir o nosso corpo que a gente quer. Então, é bom ir pelo natural, mas também tem um lado ruim que a galera força para ter o melhor corpo e aí vira uma competição, porque daí você vê outros caras mais gostosos e você quer alcançar aquele nível. Muitas vezes você não consegue, porque cada um tem um tipo diferente de corpo. E aí você vê um corpo mais perfeito e você quer chegar naquilo e você vai usar de todos os meios para você chegar. Porque tem gente que se vicia, tem gente que se olha e inclusive tem problema de imagem com isso. Se olha e não consegue se enxergar bonito o suficiente e busca mais meios para você conseguir aquele corpo. E aí você acaba num ciclo que não tem fim. Aí acaba que você se decepciona, aí acaba que você tem depressão, aí acaba que o problema do corpo vai para a cabeça e você se perde. Então, para você de casa entender o quanto é complicado essa questão da aceitação. Sim. Para todos nós, agora, para os gays, é muito mais profundo. É muito mais profundo. Sim. A cobrança e a autocobrança é muito mais profunda. E aí... a dificuldade que tem de se criar vínculos, porque começa a ter muita competição. Sim. Né? Então, assim, você acabou de falar, eu tenho... e na carta ele fala da competição, né? Que ele está sempre... O lance do relacionamento aberto é porque ele está ali comparando com o outro o tempo inteiro. O outro é mais bonito, será que o outro tá mais bonito que eu? É muito um lance de performance, assim. É totalmente performático. E, assim, e aí, isso vem... da não aceitação lá de trás. Sim. Isso vem da dificuldade da pessoa de poder... vira uma paranoia o tempo inteiro de como eu vou ser aceito. Mas isso também isso vem muito do não ter um roteiro, não ter exemplos. Você acaba... se comparando e tendo esse problema mental ali com pessoas de o que eu devo seguir, aonde eu devo ir, que caminho eu devo, levar. Porque você realmente não tem um padrão, você não tem uma referência. E aí essa coisa de não ter referência, você acaba perdido e acaba tentando seguir ali o que você vê. Então, muitos gays saem, acabam indo em festas e só vendo gente beijando, não querendo relacionamento ou querendo, se for ter um relacionamento aberto. Porque nas festas você vai achar gente querendo beijar e querendo, se tiver um casal ali, tá querendo ali também, muito mais provável de querer ali interagir, de querer pegação. Então, como é que era na carta?
Renato. O Renato, como o Renato na carta falou, ele não tinha muito... Esse interesse, né? ele não tinha interesse, não era dele, mas ele só via isso. Então, pra ele tinha que seguir isso. A sociedade gay estava impondo, essa coisa dele ter que abrir o relacionamento e ter que... se for ter um relacionamento, vai ter que acabar beijando geral, cedendo o que a pessoa quer. Mas não é bem assim, sabe? A gente pode ter um relacionamento que a gente quer com uma pessoa que queira os mesmos ideais que a gente. Eu, por exemplo, estou num relacionamento com uma pessoa que é monogâmica. E eu já tive relacionamentos um pouco mais abertos, não totalmente abertos. E eu com ele eu estou muito bem assim. E a gente não se imagina assim abrir um relacionamento por agora. Tá vendo, Renato? E assim, Olha Renato, aí. siga meu exemplo. E coloque suas cartas na mesa e fale realmente o que você quer. Porque eu já sou um pouco mais mente aberta, mas meu namorado é um pouco mais, assim, que ele não... Ele começou há pouco tempo de ser gay, né? Ele é gay, sei lá, faz uns 3 anos só. Então, ele tá muito recente nesse mundo. E ele ainda tá se descobrindo, vendo o que ele quer. E eu realmente não quero forçar nada a ele. Eu também não tô... Eu já curti muito da minha vida. Não tô buscando realmente putaria. Não tô buscando beijar todo mundo, sabe? Então, esse Léo mudou muito. Já foi diferente. Mas você está participando de Férias com Ex-Diretoria, né? Sim, participei. E como é que foi? Como é que está sendo? Participou? Como é que foi para você? Eu sei que você não pode falar tudo porque ainda está, né? Tá rodando. Tá rodando no ar, ainda, mas até onde você pode falar? Como é que Sim. foi para você? Como é que você está lidando com isso? Cara, eu tô muito diferente que da primeira vez, né? Da primeira vez eu era um jovem imaturo que só queria curtir, só queria aproveitar e gostei da oportunidade, e câmeras e aquela coisa da criança deslumbrada pra fazer um reality show, que sempre foi meu sonho, né? Meu foco era o Big Brother, e daí com essa ideia do De Férias com Ex também me despertou, assim, de, eu gosto de um reality, é uma opção, uma oportunidade. E realmente foi muito bom, assim, sabe? Pra mim, da primeira vez. E dessa segunda vez, passou um tempão, né? Da primeira vez foi 2020 e agora 2026. Passou 6 anos. E eu pensei, estou com a cabeça boa. Eu acho que agora é o momento certo. Eu acho que talvez eu me precipitei um pouco, né? Léo, porque assim, as pessoas acham que quem vai pra reality tá preparado e não tá. Então, Nunca. e é isso que eu não colocava na cabeça. Por mais que eu me sentia maduro para a situação, você nunca tá tão preparado para um reality show. Eu acho que você nunca vai conseguir ir para um reality show com a cabeça de tipo assim, não, eu vou lá e vou arrasar. Porque você não sabe. Você não sabe o que vai viver, você vai lidar com pessoas, você vai lidar com várias narrativas e também você vai lidar com o público e você não consegue falar para o público o que você quer. Muitas vezes. Você sabe? esquece. O que é mais difícil? O programa dentro ou depois que termina e começa a ir pro ar? Os meus foram os dois. Pra mim, eu no começo eu acho que até tava mais tranquilo pra mim. Mas com o passar dos episódios e com o passar dos dias lá, realmente foi ficando muito difícil, muito complicado. Você entrou com uma proposta de ser muito verdadeiro lá, né? De Sim. ser autêntico, de ser você mesmo. Sim. Eu queria entrar no reality pra expor minha vida. Eu falei sempre isso de, se eu tô indo pra um reality show, eu vou ser eu mesmo, não vou montar personagem nenhum, e eu vou viver o que eu tô vivendo aqui fora. Então, por mais que eu esteja no momento aqui fora, eu vou levar esse momento daqui fora pra lá dentro, porque é uma oportunidade, me chamaram, querem que eu vá pro programa, e eu estou na minha vida, estou desse jeito. Se eu estou desse jeito, e eles me quiseram desse jeito, eu vou assim pro programa. E foi assim que eu fui, né? No caso, no programa lá, eu estava num relacionamento ali, num vai e vem com uma pessoa. E eu fui com essa cabeça, tipo... Eu falei da minha situação no processo seletivo e me quiseram assim, enfim, fui inserido lá no programa. E fui com esse histórico pro programa e fui muito fiel ao que eu tava vivendo, sabe? Você estava apaixonado? Eu estava apaixonado. Eu estava muito apaixonado. A pessoa também estava muito apaixonada. A gente estava ali num romance ali que... Só quem tá perto consegue dizer, sabe? Hoje o programa tá num momento, eu vi algumas coisas em que o seu ex-ficante já entrou. Sim, Já entrou. E ele entrou e ficou muito decepcionado por você ter ficado com uma outra pessoa lá dentro. Sim. Agora, é isso que que eu queria que você me explicasse, que eu fico confusa. Essa questão que você acabou de falar, né, do mundo gay e tal, que assim, essa tal liberdade. Sim.
Né? Então, assim, a promiscuidade é permitida, mas aí, no teu caso, nesse dia, nesse contexto, Não poderia, não né? foi permitida, sendo que... Por que será que não foi? Ou será que você Sim. acha que foi meio que uma cena, assim, pra Não, ser? é que eu não posso falar muito, né, das coisas por trás, eu não sei se vai ser exibido ou não, mas a gente tinha um certo... A gente estava seguindo um mesmo ideal aqui fora, de Aham. querer um relacionamento um com o outro e passamos por festas e situações que a gente sempre se escolheu e a gente sempre ficou os dois juntos. E lá no programa não ia ser diferente, mas querendo ou não, era um programa de férias com ex. E os dois sabiam que era um programa que a gente não tem muitas rédeas, né? A gente Você não... tinha certeza se ele poderia entrar nesse programa? Porque tem uma lista, Sim, né, de ex, não, né? Você não sabia quem E a ia lista era entrar. grande. E a lista era grande Mais e ou menos boa. quantas pessoas tinha nessa lista? Olha, eu Duas colo- folhas e São meia. Paulo e Curitiba inteira. Eu coloquei até mulher, pra você ter noção. Você colocou Eu até coloquei uma mulher. amiga minha, porque eu já tinha, tipo, beijado e, enfim, feito coisas. Nossa, mas imagina o tamanho da lista. aprendi, eu sempre falei pra ela, ela falou, ai, me coloca e tal. Mas a princípio eu coloquei 20 caras. Eu coloquei 20 pessoas lá. Mas você vai falando conforme você tem que explicar a história e tudo mais. Tá. Então eu coloquei na ordem de intensidade de momento, né? Então o Richard estava em primeiro, depois eu coloquei o Diogo, que era meu ex-namorado, e assim eu fui Sim, colocando as sim. pessoas que eu tava me relacionando e que eu tinha mais sentimento, e os últimos eram tipo assim, Senão vira... Então, lá no dia de sair a pessoa do mar, que eu acho maior estranho isso, uma pessoa do mar, parece coisa do fantasma. Tchá, 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 Não, tchá, 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 é. tchá. Aí sai do mar, assim. Você não sabia, você não tinha certeza de quem ia sair. Não tinha. Eu sabia que o Richard estava fazendo um processo seletivo, né? A gente estava se comunicando. Uhum. Só que eu não sabia se era ele. Tanto é que da primeira vez que o Yuri sai, né? Do primeiro gay que sai, eu tava super tenso. Eu pensei, gente, é ele agora. Eu tinha certeza que era ele, não era. E da última vez, tipo assim, o Richard saiu, sei lá, no penúltimo episódio, sei lá, no episódio 11 tem 13. Eu já pensei, ele não vai aparecer mais ninguém, né? Já tava largando os bets ali, falando, é o que foi, é o que deu. Sim. E quando ele apareceu, tipo, me deu um alívio, porque eu sabia que ele tá, né, que provavelmente ia ser ele. Então, pra mim, era muito certo que ele ia aparecer lá. Só que eu já fui desistindo, mas realmente apareceu e... E assim, me conta uma coisa você, quando você entrou com uma proposta de não ficar com ninguém, ou de ficar, ou de ficar esperando até o ex sair do mar. Como é que era? Com que cabeça você Sim. entrou? E queria que você me explicasse pra gente como funciona essa dinâmica lá dentro. Se você entra com um determinado pensamento e chega lá dentro, isso tudo se perde. No De Férias é um programa que você entra e você não segue um roteiro. Porque por mais que você tenha um background, né, um histórico ali, alguma coisa que você já tá planejando na sua cabeça, o programa, ele faz você passar por circunstâncias, né, diversas que você acaba não prevendo. Tem muitos né? gatilhos, né? Tem muitos gatilhos, você acaba pegando situações ali que realmente complicam sua cabeça, porque você não tá imaginando que vai acontecer aquilo e acontece, aí você remete a uma coisa que você já passou lá atrás e você acaba afetando muito, né? Muito mais do que era para afetar. Então, não dá, por mais que você planeje alguma coisa por trás ou entre já com uma coisa formada na cabeça, nunca acontece desse jeito. E é muito legal um programa assim, porque realmente você percebe a essência da pessoa, né? Porque você percebe que a pessoa realmente tá ali relutando, tá querendo alguma coisa e o programa não deixa, ou o programa não faz acontecer, ou alguma pessoa, um ex que entra e também, sei lá, acaba cursando por cima. Dentro, também muda, E aí né? acaba querendo, sei lá, alguma pessoa mal intencionada, aí faz alguma coisa com você e você acaba destabilizando. Então você não tem muito um roteiro, sabe? Não dá você... para ter um controle emocional quando você está numa situação de confinamento, quando Não. você está numa situação onde você está sendo manipulado. Sim, Né? De certa forma, tem uma manipulação ali para dar uma narrativa. Porque eles querem montar um roteiro que é bom, Que é bom pra que vai TV. gerar engajamento. Então, é um roteiro que eles querem montar. E tá tudo certo, né? Porque é um programa, um reality show, eles têm que montar uma novelinha ali, né? E aí você acaba suscetível a situações que você acaba sendo submetido ali, né? Você acaba se submetendo a situações que eles realmente A te colocam. exposição é muito alta, né, Léo? Assim, porque o que eu tenho observado,
você ficou triste de verdade. Sim, tudo que eu passei lá foi muito genuíno, assim, sabe? Tanto é que é muito difícil eu assistir. Graças a Deus, foi depois de 1 ano que foi transmitido. Mas foi um período muito difícil, porque o programa, para mim, não acabou no programa, sabe? Durou ali de uns 2, 3 meses depois. Fica impactando ainda, Fica, ainda mais porque mexeu. ainda mais porque né, eu passei lá por um relacionamento que eu estava antes do programa e depois acabei sendo exposto dessa maneira, do meu pessoal, né? Tudo que eu estava sentindo, tudo que eu estava passando nesse momento, que era muito recente, muito atual. E lá fora, né, aqui fora, depois do programa, eu acabei ainda tentando, né, porque é uma coisa genuína, não foi uma coisa pro programa, é uma coisa da minha vida. Então, pra mim, não teve um determinado momento do programa que eu já tava assim, tacando tudo pra cima, falando que se ferre esse programa, que tudo se exploda, mas eu quero salvar o que eu tenho lá fora. Olha. Porque eu não quero perder minha essência, eu não quero perder o que eu tenho, né, da minha vida pessoal. O meu eu não sentimento por ele. Eu não queria que o programa destruísse uma coisa pessoal minha lá fora. E eu acabei muito focado nisso. Só que a outra pessoa não estava tão focada no lá fora, né? Quanto eu imaginei. Tava querendo mais salvar o programa do que salvar um relacionamento. E tá tudo certo, porque, enfim, as pessoas são como elas são. Mas eu realmente estava respeitando muito o que eu estava sentindo e tudo que eu estava vivendo. E realmente era muito genuíno, assim. Todos os meus choros foi choro de verdade, assim. Não teve nenhum fingimento. Tanto é que teve gente... Tem sempre gente que fala e tudo mais. Mas tudo foi muito genuíno da minha parte. Sim. Como que você lida com haters, assim? O que você... Aliás, eu queria que você mandasse uma mensagem para eles. Para os haters. Manda uma mensagem. Uma mensagem para os haters. Minha mensagem para você, hater, que tá ali falando qualquer coisa que você acha sobre mim. Tente ir para um reality show, porque não é fácil. Tente passar por isso, por essa experiência, porque realmente não é tranquilo quanto você imagina. E também tente se expor desse jeito, sabe? Para você ver o quão é pesado do jeito que eu me expus. Pra você ver como o Léo tá maduro, porque sou eu já falo, eu vou esfregar tua cara no asfalto! O Léo é bem maduro. A vontade era, viu? Vou falar que sempre tem essa vontade de querer explodir, de falar qualquer coisa, de começar a atacar. Eu vejo algumas gays aí, tipo, do de férias, principalmente uma ali que ficou mais apagada, tentando responder todo mundo, responder comentário, não sei o que, desesperada pra ter alguma coisa ali. Só que, cara, você não vai conseguir convencer todo mundo, você não vai conseguir mudar a cabeça das pessoas, aquilo que eu tava te falando ali nos bastidores, é uma questão de projeção. Sim. As pessoas projetam o que é delas. Na verdade, elas estão ali... Porque não é uma profissional ou um profissional que sabe avaliar comportamento, sim, né? E, então, o que os telespectadores fazem é pura projeção. É como nas novelas. Né? Então, você tem lá um personagem que você odeia, aí... Tem gente que se identifica muito com os vilões, tem gente que se identifica mais com os coitadinhos, tem gente que... Então, a necessidade que as pessoas têm de julgamento passa muito pelo que elas são, viu? Haters. Mais a ver com vocês do que com as pessoas. Eu acho que é muita projeção, né? Muita projeção deles sobre o que eles acham, o que eles sentem, o que eles olham sobre o que você fez. Então, não é mais sobre você. Me falaram isso também no final de semana. Nossa, muita gente me ajudou, meus amigos todos comigo. E muitas vezes eu ouvi, assim, alguns amigos me falando, tipo... Quando passa de um determinado número de comentários e likes, já não é mais sobre você. É sobre o que as pessoas olham e acham que você fez ou que aconteceu. É sobre o personagem, né? Não que eu tenha feito personagem. Mas é sobre o que você... Aquele momento da vida, o que você passou e o que elas acham sobre isso, sabe? O que elas refletem da vida delas sobre o que aconteceu. Então, não é muitas vezes sobre você. Então, não se interiorize isso. Então, por isso que eu não tô muito interiorizando nada que eles estão falando. Léo. Eu acho que eu tô sendo o mais maduro possível. Eu tô tentando manter minha cabeça o mais pleno, sabe? Eu não tô na fase medicado nem nada, assim. Eu tô tentando passar tudo naturalmente. Não tô medicado. Mas eu tô... Tem uma psicóloga boa. Eu tenho uma psicóloga boa. Eu vou falar que eu tenho uma psicóloga boa. Aliás, por falar nisso, Léo, eu queria que você falasse um pouco sobre a construção da sua autoestima, meio que pensando já em ajudar a galera que está te ouvindo aqui. Sim. Né? Como que pode ser, como você pode dar de dicas assim para eles construírem uma autoestima melhor? Sim. Né? Cara, os gays têm um grande problema com a autoestima.
E eu acho que a gente deve sempre priorizar isso, sabe? De amor próprio e de você se construir aquela relação com você mesmo para você conseguir não precisar de outros fatores. Você não cria dependência de nada para você ser feliz, sabe? Eu acho que é uma construção. A autoestima da gay é uma construção. Eu acho que você deve fazer coisas para o seu bem-estar, para você se sentir bem, para você se sentir feliz. Você se deve buscar atividades, coisas no trabalho, relacionamentos não só amorosos, mas com amigos, rotinas. Eu acho que você deve buscar no seu dia a dia coisas para você se sentir feliz e para você viver o mais pleno possível. E isso vai ser a construção da sua autoestima. Para mim foi muito isso, sabe? Foi a partir do momento... a autoestima não surgiu quando eu comecei a namorar, nem quando, sei lá, eu tava amando alguém, quando eu tava, sabe, correspondido amorosamente. Não foi isso. A minha autoestima começou realmente quando eu comecei a trabalhar. Inclusive foi depois. Minha autoestima começou a ser trabalhada depois que eu tive uma desilusão amorosa muito grande e que eu fiquei no limbo e que eu consegui me reerguer. Essa ascensão, superar, né? Essa ascensão minha foi muito na questão de eu cuidar da minha própria vida, eu ter um bom relacionamento com a minha família, com meus amigos. Aprender a colocar limites claros. Aprender né? a colocar limites nas pessoas que realmente eu acabava cedendo à vontade das pessoas e eu aprendi a falar não, a querer me impor aos meus gostos, sabe, a me liberar realmente ao que eu gosto, analisar tudo da minha vida, o que realmente eu gosto pra mim mesmo. E focar nisso, sabe? Focar no meu... Você buscou relacionamento de maior reciprocidade, né, também. Sim. Porque você passou Sim. por questões de relacionamentos narcisistas, né? Sim, eu passei por relacionamentos que eu cedia muito à vontade da pessoa. E que a pessoa estava só focada nela mesma e focada nas vontades dela. E eu acabava cedendo muito ao que a pessoa quer, sabe? Porque eu estava tão perdidamente apaixonado, eu estava sem foco em mim mesmo, que eu acabava só olhando para a pessoa e vendo realmente o que ela precisava. E eu acabava se sentindo culpado o tempo inteiro por coisas que você não precisava. Sim, traz né? uma culpa muito grande, porque você acaba muito só olhando para ela e ela acabava reclamando porque você fez de um jeito e não fez de outro. Você tenta ajudar e mesmo assim não é o suficiente. E aí você tenta e não consegue nunca. E você acabava sendo prendido, né, naquela pessoa. A pessoa conseguia te manter ali para ela, sabe? Acorrentar. E acorrentar de um jeito bem pesado, assim. Eu passei nos 2 últimos relacionamentos que eu tive na minha vida com narcisistas pesados, né? Sim. E foi muito difícil eu me libertar disso. E é muito difícil perceber o narcisista, né? Porque eles têm um envolvimento tão grande, eles envolvem, no começo seduz, eles você fica super apaixonado. Inclusive, narcisistas são ótimos para conquistar pessoas, amigos, relacionamentos, público, tudo, sabe? Eles sabem fazer a personagem deles que eles vão sair de galã de bonitão. Vai sair. E eles gostam de fazer isso e gostam de ser, de amaciar esse ego deles. Então, para mim, no momento, a pessoa estava precisando de alguém para amaciar o ego, né? E aí, ele estava numa fase meio deprê, meio perdido. E eu fui a pessoa que deu todo o suporte, que deu amigos, que deu Deu toda a oportunidade. Deu tudo. E eu queria dar tudo pra minha vida, porque quando eu sou apaixonado, eu sou assim mesmo. Eu quero fazer a pessoa sentir o melhor, sabe? Extrair o melhor da pessoa, sabe? Eu tento dar o melhor de mim pra pessoa ver que realmente a vida pode ser muito gostosa, sabe? Que viver comigo pode ser muito gostoso. E eu tento sempre buscar isso num relacionamento, mas com um narcisista é muito intenso, porque eu sempre cedia só ao que ele queria e ao que era melhor pra ele. Você sabe o que o narcisista faz e é muito terrível? Ele sempre vai ficar apontando o seu erro. Sim. Sempre. Porque é o trunfo que ele tem a todo momento. Então, toda vez que se você... E aí, quem se relaciona com o narcisista fica todo o tempo tenso, assim, porque não posso errar, não posso errar. Fica todo o tempo tentando ser o mais correto e perfeito possível. Sim. E aí, qualquer coisa que você faça, porque se você sabe que qualquer coisa que você fizer, Sim. você vai ser massacrado ou você vai ser usado pelaquilo. E aquilo vai render, vai render. E rende tudo, rende até um reality, gente. Rende tudo. Não é? Vai Rende render. E assim, e as pessoas não têm noção do quanto o narcisista é capaz de manipular. Sim. E passar
E isso num reality, Sim. meu Deus do céu. É um enredo bom, né? É um enredo enredo gostoso, né? É um enredo bom, é um enredo muito pra bom. quem assiste é ótimo. E perigoso, porque as pessoas que estão assistindo também ficam envolvidas pelo narcisista, apaixonadas pelo narcisista. É o que eu falo, o narcisista ele consegue seduzir, ele consegue ter essa lábia, ter esse jeito dele de conseguir seduzir as pessoas. Esse último, inclusive, que eu falei... não vou focar em reality, mas vou falar dos meus amigos. Uhum. Ele soube muito pegar meus amigos pra ele, sabe? Eu queria muito, ele tava meio perdido, sem amigos e tudo mais, acabou de chegar na cidade, e Ele foi seduzindo seus amigos. Eu queria prover ele de, tipo, nossa, conheça São Paulo é maravilhoso, vamos sair pra lugares legais, tem pessoas maravilhosas, meus amigos são ótimos, e eu, assim, querendo toda hora me inserir a pessoa pra ele saber que São Paulo é maravilhoso, e viva isso comigo, sabe? E a vida é intensa, a vida é maravilhosa, e... Muitas vezes eu priorizei muito ao que ele estava precisando e cedendo ao que ele estava realmente querendo, né? Tava muito com o olho nele, não olho em mim mais. Sim. Eu era total foco nele. E quando a gente, né, fez a ruptura e terminou e tudo mais, ele conseguiu inverter a história com meus amigos e meio que pegar meus amigos para ele e criar uma narrativa dele e convencer de que ele estava certo e, enfim, quase meus amigos, assim, quase perdi tudo pros meus amigos, sabe? Eu quase perdi não só um reality show, mas perdi meus amigos e perdi... Eu me senti muito desamparado. Sim. Sabe? E... É uma capacidade... Eles têm capacidade de envolvimento muito grande. Muito e você vê, grande. Acabou de chegar na sua vida, Sei. conseguiu se inserir no seu contexto de amizade, conseguiu ir para o seu trabalho. Sei. Olha como ele foi, como os narcisistas, não vou falar desse cara. Quero dizer que, assim, como as pessoas que têm esse perfil narcísico forte são capazes de ir entrando na vida, né, da pessoa que eles escolhem. Eles vão entrando e eles vão... Assim, dominando, abrindo espaço e dominando espaço. Aí quando você vê, você tá vivendo a vida dele. Basicamente você está vivendo para ele. Você fica de escravo, sabe? Um escravo intelectual... escravo sentimental, amoroso dele, sabe? Você fica... Dependente emocional das vontades dele. E isso é muito perigoso, porque eu fazia de tudo. Sabe? De tudo pela pessoa, tanto nesse relacionamento quanto no outro. Eram 2 relacionamentos que eu fazia de tudo pra meio que entregar a minha vida pra realmente a pessoa estar precisando disso, eu tenho, sabe? E o duro é que eu tenho mesmo, sabe? E hoje eu percebo que eu tenho mesmo, sabe? E é muito bom saber que eu tenho mesmo, sabe? Porque agora eu olho pra mim e vejo, eu realmente tenho isso. Eu posso dar pra quem eu quiser. Subiu o termômetro do amor próprio. Sim, eu tenho isso e eu posso dar pra quem eu quiser, mas eu não vou dar. Tipo, pra mim, eu posso compartilhar algumas coisas, mas eu aprendi muito uma coisa em tudo isso. Eu não vou dar tudo da minha vida para alguém. Eu não vou dar de cara tudo que eu tenho para a pessoa. Pra uma pessoa que eu mal conheço, sem saber as intenções da pessoa, sem saber como a pessoa é realmente. Então, dos 2 relacionamentos, dos duas... oportunidades. Dos 2 acontecimentos... oportunidade de crescimento. Oportunidades pra mim, de auto-amadurecer. Mas assim, eu tirei de tudo isso que eu não vou doar tudo que eu tenho, sabe? E eu vou usar isso pra mim mesmo. Então, quando eu fiquei no limbo, eu sempre me acendi com esse pensamento de eu vou pegar tudo que eu tenho e ver o quanto eu doei pra pessoa e vou doar pra mim mesmo e continuar cultivando isso, sabe? Primeiro vai encher, né? Eu acho que assim... O amor tem que ser uma coisa que a gente se preenche e depois transborda. Tem que transbordar. Depois você transborda para o outro. E por falar em transbordar para o outro, você está num novo relacionamento? Estou. E como é que está? Cara, eu estou vivendo um relacionamento que eu não sabia que existia. Pra mim, de verdade, eu achava que o relacionamento tinha que ser aquela confusão que eu tinha nos outros relacionamentos. Pra mim era aquilo. E eu entendi aqueles problemas que eu passava, altos e baixos, aquela coisa explosiva, expansiva, aquela coisa muito too much. Eu pensei que aquilo era um relacionamento real, mas não é.
quando o relacionamento tá muito altos e baixos, tá muito você chorando pros seus amigos, falando sobre seus problemas, acontece uma coisa, acontece vários problemas diários ou semanais que acabam ferrando com o seu psicológico, aquilo não é um relacionamento. Se chega num nível desse, isso não é um relacionamento. Isso é um Exatamente. problema na sua vida. Perfeito. E hoje em dia eu sei o que é um relacionamento, porque, cara, o dia a dia com o Gui é uma coisa muito tranquila e muito sensacional, sabe? Você se relacionar e você ter uma paz de espírito e ver que os problemas não é o seu relacionamento, e sim os problemas são os problemas do dia a dia, você foca mais nos problemas do dia a dia do que no relacionamento, é muito bom, cara, porque o relacionamento te dá uma base, é um suporte, até uma coisa boa. E quando eu tava nos outros relacionamentos, com pessoas que realmente não eram legais, eu focava muito no meu relacionamento. Então, a minha semana, meu dia a dia se baseava ao como está meu relacionamento. Se tava ruim, meu dia era muito ruim. Era o hiperfoco. É o né? hiperfoco. Meu dia com meus pais, eu ficava irritado, eu ficava bravo, eu ficava nervoso, eu ficava apagado, eu ficava apático. Tudo se baseava ao meu relacionamento. E hoje em dia, não é focado nisso. Hoje em dia, se eu tô mal, abalado e tudo mais, é com coisas da minha vida. Lógico que tem problemas no relacionamento? Tem. Mas a gente sabe resolver e a gente sabe se tranquilizar ali no momento e sabe ficar tranquilo. Então, tipo, meu humor não é mais baseado no meu relacionamento. E sim na minha vida, no que acontece na minha vida, Que sabe? legal. E, Léo, e como é que tá sendo pro seu namorado te ver nesse... Aham. de férias com ex agora? Como é que tá sendo? Cara, o Gui, ele é uma pessoa muito sensacional. Eu descobri que ele é uma pessoa muito madura nos acontecimentos da minha vida, mas principalmente agora com o programa, sabe? Porque eu tô pior que ele, assim, sabe? Apesar de eu parecer bem, tipo, as coisas que me afetam e tudo mais... Que foi ele verdadeiro, né? Foi verdadeiro e é muito difícil de assistir tudo isso, porque foi verdadeiro, foi uma coisa que eu passei, né? Sim. Na minha vida pessoal, é muito difícil de assistir de novo. Lógico que eu superei tudo isso, mas assistir eu sofrendo é complicado. Porque passa de novo, lembra, Sim, Um né? ano, né? Acessa de Lembra. novo. Cara, um ano depois, assim, você ano. fala... Sim. Depois de um ano, você fala, não, agora tá resolvido, tamo tranquilinho. Sim. Aí volta todas as emoções e volta Sim. toda... E volta com um hater, com gente querendo opinar, e você querendo se Exato. defender, você se sentindo injustiçado, e você querendo falar a sua verdade, mas, sabe, às vezes não é, às vezes é melhor a parte de espírito, sabe? Às vezes... Léo, você gostaria ainda de ir pro Big Brother? Ou para outro reality show, né? Acho que sim. Acho que eu estaria preparado, assim. É como eu falo, ninguém tá super... última vez. Sim, ninguém tá super preparado. Eu não vou falar preparado, não. Mas eu acho que eu me cederia a um programa, sabe? Eu acho que seria uma oportunidade legal. Sim. Pra aparecer de novo, aquela coisa. Eu sou uma personalidade que gerou um entretenimento ali no programa. Eu acho que eu consigo gerar enredo, acho que eu consigo gerar burburinho. Eu acho que você tem tudo. Você tem beleza, Sim. você tem maturidade. Porque maturidade em reality não existe, gente. Não existe. Bota lá a Não. pessoa mais madura, mais não sei o quê. Ela vai desbirocar lá. Não existe essa Aí eu queria Não, ver não um tem reality isso. de monges. reality de mundo. Deve ser chato pra caramba, né? Eles se matando depois de Nem uma falam, semana. né? Não, Só é. no... Não dá. Não dá. É, Léo, super obrigada por Sim, ter vindo aqui. obrigado Você eu. vai voltar mais vezes. Eu quero fazer uma pergunta para você. Você pensa em ter um programa, um podcast, alguma coisa assim para falar de mundo gay e tal? Você pensa nisso? Como cara, que eu é sempre isso? pensei, né? Porque eu tenho muita bagagem, né? Na minha vida sobre... pra E falar muita sobre- gente que te pra segue, salvar- né? Muitos seguidores, o engajamento tá legal agora com o programa também. Acho que é uma oportunidade massa, assim, pra criar um programa, pra eu falar sobre o mundo gay, que realmente eu vivi muito nesse mundo e tenho muito repertório, né? Talvez seja uma possibilidade. Eu vou pensar sobre o caso. Agora eu tô um pouco mais recluso pra saber o que vai acontecendo no programa, mas vamos ver aí o andamento. Eu tinha uma outra pergunta, que era, quando você começa a gravar aqui na Gramofone? Era essa? Logo, logo. Logo. Vamos colocar isso em pauta. Obrigada, Leozinho. por ter Obrigado, vindo, eu. viu? Ai, fiquei muito feliz. Ale, Muito vai obrigado. falar tchau para Vamos nossa- falar tchau, mas primeiro eu quero saber onde encontramos Valéria Cavalari. Na minha casa. Também. Mentira. No PC
Valéria Cavalari e no Psicoterapia Aberta. Isso. Psico Instagram. underline. Gente, tem meu canal do YouTube também, Valéria Cavalari. Sim, O onde canal do encontra YouTube tá bombando. os episódios completos do Psicoterapia. Completos. Léo, onde te encontramos? Me encontre nas festas. Tô brincando. Bem mas... comportadinho agora. Ultimamente pelo Rio de Janeiro. Não, o bom é que o Gui é bem festeiro também, ele acompanha em tudo, né? No Rio de Janeiro também, tô direto lá. Mas no Instagram e no Twitter, que eu desinstalei, mas eu vou instalar de novo, pra não ver aquele que tudo. você faz isso? Mas estou nas duas redes aí, quem quiser me seguir, tá ótimo. Então você está no Twitter. E vamos então encerrando. Eu quero ler aqui uma frase importante para ficar na sua alma, que é o seguinte: o mundo gay é feito de homens que sobrevivem ao medo, à rejeição e ao silêncio. Mas sobreviver não basta. É preciso aprender a amar a si mesmo e uns aos outros, com verdade, vulnerabilidade e presença. Esperamos vocês no próximo episódio. Esse daqui vai bombar, porque amo vocês. Tchau, tchau. Tchau. Esse podcast foi produzido por Gramofone Podcast.